Galera, só vamos trocar uma ideia aqui bem rapidinha, né? Quer dizer, nunca é rápida. Mas tudo que tá acontecendo hoje, cara, eu acho que todos nós somos culpados. Todos nós. Ah, careca, mas eu não acreditei em clube empresa, eu não confiei nisso. Mas assim, quando eu digo todos nós, é porque nós somos o Vasco. Nós, torcedores, sócios, nós somos o Clube de Regatas Vasco da Gama. E nós chegamos a esse ponto. Todos nós. Fiz 500 milhões de críticas aqui. Eu tenho vários vídeos expondo tudo que eu achei errado com a venda do Vasco, com a eleição do Jorge Salgado em 2020, com a eleição agora do Pedrinho, que é mais do mesmo, com 2017, né, Júlio Brandt e Campelo, ou Campelo e Júlio Brandt. A gente vem numa sequência de erros muito grande e não tem como, cara, as coisas darem certo sendo feitas da forma errada, não tem como. Ó, você vê, o Vasco, né, com uma história linda, o clube com a maior história do futebol brasileiro e mundial, porque não tem um outro clube no mundo que seja igual à história do Vasco, tudo que o Vasco construiu. E hoje, o que nós somos hoje? Nós somos hoje uma Vasco SAF, vendemos o futebol para uma empresa de merda, uma empresa que tem nos Estados Unidos processos por sequestro, extorsão, cárcere privado, fraudes, enriquecimento ilícito. Irmão, o Josh hoje sofre uma avalanche de processos nos Estados Unidos. O Josh Craig Vander, dono da 777 Partners. E olha que coisa, né? A 777 Partners cria uma empresa de fachada, uma empresa laranja, para administrar o Vasco. Porque hoje não é a 777 que administra o Vasco. Se a Vasco SAF quebrar, não é a 777 Partners que responde pelo Vasco, e sim a 777 Carioca LLC, que foi criada no estado de Delaware. E se acontecer alguma coisa com a Vasco SAF, a 777 sai ilesa. Olha que doideira, irmão. Se a Vasco SAF quebrar, a 777 não responde. Partners não responde pela Vasco SAF. Quem responde pela Vasco SAF é uma empresa criada em 16 de fevereiro de 2022, uma empresa nova. E assim, a gente vem sempre falando isso, a gente sempre vem batendo nessas teclas, desde a eleição de 2020, e são poucas as pessoas que estão ligadas, que procuraram se antenar diante de tudo que acontecia, do que é um clube empresa no Brasil. Isso não é novo, cara. Tira isso da cabeça, isso não é novo. Os clubes podem se tornar empresa desde 1993. Eu já falei isso aqui. O primeiro clube a se tornar clube empresa foi o União São João, que o Vasco meteu 6 gols do Edmundo. Em 1997, o União São João, desde 94, é clube empresa. Vê, cadê o São Caetano hoje? Vitória se tornou clube empresa, Bahia se tornou clube empresa. E olha para onde eles foram. Lei feita nas coxas, pegando interesses ali de Corinthians e Flamengo, mudando essa lei. Se fosse obrigatório para todo mundo, foda-se. Todo mundo obrigado a se tornar empresa. Não, mas é facultativo. E é facultativo por quê? Porque o Flamengo não quis. Cara, já tem vídeo aqui, já mostrei. O Pedro Paulo, que foi um dos primeiros a falar sobre lei de SAF, clube empresa, sociedade anônima, ele próprio falando que um dos primeiros dirigentes que ele conversou foi o presidente do Flamengo. E aí? Fomos obrigados a se tornar SAF? Não. Não fomos obrigados a nos tornar essa merda que nós somos hoje. Ah, mas porra, o salário tá em dia. Para com isso, cara. Para com isso. Se hoje os benefícios que o Vasco como clube empresa tem, o Vasco conseguiu isso sendo um clube associativo. Se nós fôssemos ainda um clube associativo, a gente estaria com salários em dia. Porque apenas 20% das receitas são destinadas a pagamentos de dívidas passadas. E tem gente
que não entende isso. Não adianta, irmão. O Vasco acaba, o Vasco morre e tem vascaíno que não consegue entender o simples, cara. É muito simples. Transformaram o Vasco em clube empresa para terem lucro pessoal, para ganharem comissões. E o Vasco passará de dono para dono, de dono para dono, a cada 3 anos. E eu vou te falar para vocês, só eles ganham. E o Vasco continua fudido. Continua fudido. Daqui a pouco tiram essa 777, vende para outro, mas daqui a 3 anos vende de novo. Conquistamos todas as nossas glórias, todo o nosso histórico como um clube de futebol, dentro e fora de campo, como uma associação, com pessoas que se unem, né, em um único pensamento e formam uma associação sem fins lucrativos. Todo o dinheiro gerado ali, ele tem que ser destinado para dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente sai desse modelo e a gente passa para um modelo de um dono que não sabe porra nenhuma de Vasco e só vem para cá para ganhar lucro. Ah, mas o sucesso da 777 depende do Vasco. Depende do Vasco é o caralho, rapaz. O sucesso da 777 hoje depende da base do Vasco. Se o Vasco formar grandes jogadores, e você vê, né? E você vê. Só contrataram pessoas com mais idade, jogadores mais experientes, quando a parada já estava indo pro buraco. E não foi, pelo menos até agora, não foi suficiente para nos livrar desse rebaixamento. Eles contrataram Verrete, Medel, Payet, quando o bagulho já estava doido e a gente estava próximo de uma eleição. Porque se a oposição vence essa eleição, uma eleição, mais uma vez aí, online, num computador, irmão. No Corinthians, a eleição é numa urna do TSE. No Vasco, é num computador mequetrefe, num Pentium 4. Tá ligado? É realidade. Eu fui lá, eu votei, irmão. Num computador mequetrefe. Coloquei meu voto lá. Tudo ligado online. E no Corinthians? Presencial com urnas do TSE. Para ter a máxima lisura. E no Vasco, não. No Vasco, até hoje, não tem perícia. Não foi feita perícia nenhuma ali naquele computador para você saber se sofreu um ataque hacker ou não, porque eles não pagaram um perito. Até hoje não pagaram as custas do processo, não pagaram um perito. E quem colocou na justiça para que isso acontecesse? O Diego. O Diego, um membro da chapa Mais Vasco, do Jorge Salgado. E tanto o Jorge Salgado quanto o cachorro do Sargento Tainha, o Otto Sem Voto, quando eles citavam que um sócio entrou na justiça para que houvesse uma perícia, uma inspeção, ele falava isso, porra, não, puto, bolado, não, já judicializaram de novo. O cara que judicializou é deles, faz parte da chapa deles. Quem recebe o Jorge Salgado quando ele entra no calabouço é o Diego. Foi o Diego que colocou essa porra toda na justiça. E se você, vascaíno, não percebe isso, irmão, tu tá fudido. E você tá sendo chacota desses caras. Lembram do Renato Brito, que deu o dedo, quando em 2020 foram eleitos conselheiros? Ele disse que tava fazendo isso pra esposa dele. Olha isso, mais de 10 homens dando o dedo do meio. Ele disse que era uma brincadeira com a esposa dele. Olha, com a esposa dele, ó. Hoje o Renato Brito é o segundo vice-presidente geral do Vasco. Quem é hoje o presidente da Assembleia Geral do Vasco é o Alain Belaciano, irmão. Pesquisa Alain Belaciano e Vasco. Só vai cair em causas na justiça que ele colocou contra o Vasco. Alain Belaciano, irmão. A gente tá fudido, cara. A gente tá fudido. Pedrinho, presidente do Vasco. Quem é Pedrinho? Pedrinho tem direito a uma cadeira dele no Conselho Administrativo da SAF e de mais um que ele escolha. E ele já falou que vai privatizar isso. Não quero não, eu vou botar alguém aí para cuidar. Difícil, cara. A nossa situação hoje é muito difícil. E se a gente cair para a segunda divisão, vai ser bem difícil voltar com essa desgraça dessa empresa que tá aí no Vasco. Você vê o Genoa, cara. O Genoa praticamente pediu falência lá na Itália. Pediu falência.
Tá em processo de falência o Genoa, para poder tentar honrar os compromissos. É uma empresa muquirana, rapaz. Empresa de ex-traficante. O cara respondendo vários processos nos Estados Unidos. Um cara que está tendo uma investigação foda em cima dele lá na Inglaterra, porque ele está tentando comprar o Everton. E assim, a capivara toda dele sendo exposta. O cara deve, mais de 5 bilhões de reais. Mais de 5 bilhões de reais. E consegue comprar o Vasco. Como que ele consegue comprar o Vasco se ele não tem dinheiro pra porra nenhuma? Ele atrasou a folha de funcionários dele. Por que um cara que atrasa a folha de funcionários consegue comprar o Vasco? Porque é o dinheiro do próprio Vasco, irmão. É dinheiro nosso, dos ativos do Vasco. Essa venda do Vasco para 777, isso aí, irmão, tinha que fazer um livro disso. Isso tinha que ser estudado. O cara compra o Vasco por 700 milhões de reais e ele não injeta um puto, não injeta nada. O dinheiro, como é que paga? Com o dinheiro do próprio Vasco. O cara já tirou o dinheiro do Vasco para mandar para uma empresa dele, né, que a irmã dele lá é dona, mas é uma empresa dele. Tirou aí 5 milhões de dólares para enviar para uma empresa da irmã dele. Paga como ao Vasco isso de volta? Para Vasco SAF, que é dele também. Parcelado. Tudo estranho, tudo muito ruim, tudo muito errado. E nós, torcedores, é que pagamos esse pato aí. Daqui a pouco, o Jorge Salgado já sai do Vasco. Carlos Osório já sai do Vasco. Carlos Fonseca já sai do Vasco. E aí? Acabou, irmão. Acabou. A responsabilidade dele, ó, ele lava as mãos, sai do Vasco, né? E vai ter muita gente ainda que vai chamar ele para fazer live, para dar entrevista e o caralho, todos eles, né? E aí, acabou. Foda-se. Passou ali, fez a merda que fez, não é responsabilizado, ninguém vai cobrar mais ele, não quer saber mais de porra nenhuma. É a mesma coisa se o Vasco, se o Pedrinho conseguir, eu acho difícil, tá? Muito difícil. Mas se o Pedrinho conseguir tirar 777 para poder ganhar a comissão dele, o Vasco vai viver de comissão, irmão. A cada 3 anos a gente vai ter um dono diferente. Puta que pariu. O Vasco não depende mais dele para se manter na Série A, porque ele tem um jogo a mais. Se o Bahia vencer e o Santos vencer, já abre uma vantagem ali do Vasco. E mesmo se o Vasco vencer Grêmio e Red Bull Bragantino, que é a coisa mais difícil do mundo, chove ouro, mas isso não acontece. O Vasco não depende mais só dele. Se os jogos de hoje, Cruzeiro, Bahia e Santos vencerem esses jogos, a gente não depende mais da gente. A gente vai depender de vencer esses jogos e desses times, Cruzeiro, Santos e Bahia, perder. Ou seja, dependendo dos jogos de hoje, se esses times ganharem, eles só dependem deles para poder continuar na Série A. E a gente vai depender, além da gente vencer esses jogos, a gente vai depender de resultados ruins desses times. Então, assim, muito difícil, não é impossível, mas se complicou muito a situação do Vasco. Mas também, cara, a gente não ganha do Goiás em casa, a gente não ganhou do Santos, a gente não ganhou do Bahia, a gente não ganhou do Corinthians, a gente perde pro Santos por 4-1, a gente perde pro Corinthians por 4-2, time horroroso do Corinthians, irmão, horroroso. Quando o Vasco não vence o Cruzeiro, o time do Cruzeiro uma merda também, cara, já abriu sinal de alerta há muito tempo, né, cara, desde a 11ª rodada, que a gente tem essa preocupação. Pô, será que o Vasco vai continuar na Série A ou se o Vasco vai cair para a Série B? E tudo isso é um resumo muito do que acontece fora de campo, do que acontece na política do Vasco, na política, que muitos idiotas hoje ainda dizem que a política acabou. Somos SAF agora, a política acabou. A política, cara, tá fazendo isso tudo, irmão. A política tá te colocando de 4, te enfiando uma trozoba desse tamanho e você acha que não há. Não tem política mais, acabou, somos clube empresa. Tá bom, então. Continua aí sofrendo, vascaíno. Sabe qual é o problema? É que você sofre e a gente sofre também. Difícil, galera. Tamo junto. Forte abraço, fui. Depois eu volto, hein? Tamo junto.